facilitar demais o teu trabalho depois na área da teologia. Porque o problema é que fica tudo misturado. Coitado dos aluninhos lá, nem sabem direito o que está acontecendo. Então, um ponto importante. Ciência e religião, as duas coisas, elas podem andar juntos. Imagina um professor dando uma aula de biologia. Ele chega e fala assim, olha, eu gostaria de mostrar para vocês algo muito interessante que nós temos descoberto. Lá nos anos 1800, teve um cientista chamado Lavoisier. Ele fez uma experiência muito legal. A experiência dele, e daí você descreve a experiência. Sabe o que ele concluiu com isso? E que é um fato que todo cientista sabe? O que ele descobriu é que vida não surge espontaneamente. Isso é um fato. Daí você começa a deixar o globinho dos seus alunos a funcionar. Daí a pergunta é, não é interessante que isso é um fato científico? Agora, por favor, alguém aqui me explique ou coloque como que funciona a evolução diante desse fato. Deixe os alunos pensar a respeito. Até aí eu falei alguma coisa de Gênesis? Não falei nada de Gênesis, não falei nada de Deus. Mas essa criançada vai começar a pensar, vai raciocinar. Peraí, se já foi provado que vida não surge espontaneamente, então, não é essa a conclusão que você queria que eles chegassem? Então a vida foi criada. Sim, a vida foi criada. E daí a garotada abre a Bíblia e fala, a Bíblia diz que Deus criou. Então qual o problema? Nós abrimos uma porta. A dificuldade que eu vejo é que dentro desse contexto nós estamos trabalhando com duas áreas, às vezes até três áreas, com uma maneira de raciocinar que tem sido muito interessante. Tem estado em algumas escolas, nessas escolas o pessoal diz o seguinte, olha, aqui nós nem ensinamos teoria da evolução. Essa é uma escola cristã. Falei, rapaz, ninguém vai passar no vestibular. Porque no vestibular caem perguntas sobre a evolução. Então ela precisa ser ensinada. Mas se nós ensinarmos evolução, os nossos alunos vão ficar todos confusos. Pode ficar tranquilo. Ensine evolução como teoria. Mas como é que a gente faz isso? Segundo a teoria da evolução, a Terra teria vindo à existência há 4,5 bilhões de anos atrás. Porém, difusão de hélio em cristais de ródio, afastamento lunar, recessão lunar, e você dá uma lista de outras coisas, demonstram que a Terra não pode ter toda essa idade. Daí a garotada começa a pensar, mas eles sabem, aprenderam a idade do planeta segundo a teoria da evolução? Claro que aprenderam. Segundo a teoria naturalista, o universo teria vindo à existência por meio de um Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás. E esse universo teria vindo à existência por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. E agora você já sabe que são leis físicas estranhas e desconhecidas, você pode trabalhar com seus alunos a respeito disso. Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu? Eu fiz essa pergunta, foi interessante porque eu fiz essa pergunta há pouco tempo atrás numa universidade. Coloquei aquele slide do livro do Stephen Hawking e logo depois assim, fiz uma pequena pausa e falei assim, alguém aqui acredita que o Mar Vermelho se abriu? Aquela ideia lá da Bíblia, que o povo de Israel foi atravessar e tudo mais. Rapaz, eu nunca vi tanta gente animada, pronto para assim, debochar da Bíblia. E todo mundo, um rapaz falou, tem gente que acredita em tudo. Eu falei, concordo. Até nas coisas mais impossíveis, sem dúvida. Alguém daqui consegue conceber que leis físicas estranhas e desconhecidas poderiam ser consideradas algo crível, ou seja, algo que você pode acreditar? O pessoal olhou e falou assim, mas é óbvio. Eu coloquei o slide do Stephen Hawking. Como que surgiu o universo? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Qual a diferença entre o Mar Vermelho abrir e o universo vir à existência? Nenhuma. As duas só se aceitam pela fé. Inclusive um rapaz levantou um argumento muito interessante e falou assim, mas se um dia descobrirem essas leis? Eu falei, você está pedindo para eu crer? Porque ainda a gente está tratando de fé. Me mostra as leis, daí não há mais fé. Mas talvez lá no futuro, talvez, você disse bem. Você acredita que eles vão descobrir ou não? Ele não queria usar a palavra acredita, mas não tinha como escapar, né? Eu acredito que sim. Se ele falar, eu tenho certeza, também ele está acreditando, não tem jeito. Ou seja, toda uma questão de fé. Então precisamos aprender a separar e sem medo.
Não é um problema. Quando nós ensinamos nossos filhos, ensinamos as pessoas lá na nossa igreja, as minhas filhas, geralmente nas provas, durante a época que elas estavam fazendo o ensino médio, o professor fazia as perguntas e elas respondiam. E tinha uma delas que, ela é professora agora, ela era muito interessante. Ela chegava lá e colocava as suas ideias todas e de repente colocava mais umas coisinhas extras. Umas coisinhas que ela tinha aprendido lá em casa. E o professor às vezes tirava até ponto. Um dia eu fui conversar com o professor. Por quê? Ele falou assim, não, mas olha a resposta. Eu falei, a resposta está certa. Mas olha o que ela disse aqui. Eu falei, qual o problema? Isso é um absurdo. É mesmo? Eu já fui meio preparado, já aproveitei, peguei as publicações científicas e falei, o senhor está chamando essas pessoas de absurdas? Foram elas quem publicaram isso. Minha filha só respondeu o que esse povo achou. Está aqui a publicação científica. Ah, mas eu não sabia disso. Então, 2,5 pontos na sua carreira profissional aí. Porque deveria saber. Afinal de contas, minhas filhas estão aprendendo aqui, elas estão ensinando coisas que o senhor não sabe. Como é que pode uma coisa dessa? É importante, como cristãos, nós sabermos e conhecermos e podermos trabalhar essas questões. Mas aprenda a usar esse contexto. Ciência se debate com ciência. Vamos trabalhar essas duas coisas. Por que a teoria da evolução está errada? Porque ela cientificamente está errada. É possível provar isso. E eu tenho orado ao Senhor Deus e muitos outros aqui no nosso país, que Deus continue levantando, no meio das nossas igrejas, essa turma mais nova, que vai dar continuidade a isso que nós estamos fazendo. Vão simplesmente mostrar que realmente está errado. Eu não sei quantos de vocês têm lido um pouquinho de coisas por aí. Eu estava conversando até com um grupinho há pouco tempo atrás. Para o pessoal mais novo, aqueles que não se casaram ainda, que não são muitos aqui não, mas alguns, provavelmente seus filhos vão chegar assim para você e falar assim, ô pai, ô mãe, é verdade que na sua época o pessoal ensinava darwinismo? Rapaz, vocês eram atrasados, hein? Eu quero dizer para vocês que a teoria de Darwin não irá cair. Ela já caiu. É que não tem outra coisa para colocar no lugar. As suas teses básicas já foram refutadas. As pessoas não entendem isso. Se você quiser, leia os livros de Darwin. É um livro só, A Origem das Espécies, que inclusive dia 24 de novembro agora está sendo comemorado 150 anos da publicação desse livro. 6 versões diferentes. Leia o que Darwin escreveu em cada uma delas. Veja quais são as mudanças que ele fez. E procure observar o que a ciência tem a dizer a respeito. Inclusive, eu comecei um projeto, estava trabalhando bem sério nele o ano passado, parei no comecinho desse ano. Eu iria lançar agora, no dia 24 de novembro, um livro chamado A Origem das Espécies, 150 anos depois. O único problema é que o livro ia ter umas 600 páginas, mais ou menos, achei que ninguém ia ler. E realmente não ia ler, porque você tem a teoria, o livro de Darwin, A Origem das Espécies, e do lado eu fui colocando praticamente o que a ciência descobriu, primeiro o que aquilo significa, o que ele escreveu ali, o que significa, e o que a ciência descobriu a respeito daquilo. Se você lesse as primeiras 100 páginas, praticamente você já ia falar assim, eu já sei o resto da história. É igual a novela. Você assistiu os primeiros capítulos, você já sabe o final. É que a gente fica igual bobo ali o tempo todo, só para ver o que vai acontecer, e no final a gente já sabe o que vai acontecer mesmo. Essa é a ideia. Essa é a maneira. Ciência e religião. Se misturarmos as duas, nós vamos ver daqui a pouquinho, precisamos saber qual ciência e qual religião. Mas dentro das posições criacionistas, existem várias delas. Eu queria só dar algumas sugestões, porque tem muito criacionismo religioso por aí. Nós temos, por exemplo, o chamado criacionismo da Terra Jovem. Tem um grupo muito grande de cientistas que querem provar que realmente a Terra é jovem. Por que eles querem provar que a Terra é jovem? Para dar validade à Bíblia. Agora, nós não vamos no laboratório para provar que a Terra é jovem. A gente faz teste e de repente a gente descobre que a Terra é jovem. Ciência é feita desse jeito. Tem um outro grupo que é o criacionismo da Terra Antiga. Esses já acreditam que a Terra tem milhões de anos, bilhões de anos, ou aqueles 4,5 bilhões de anos, mas Deus criou e Deus o tempo todo esteve trabalhando a respeito disso. Ou seja, de vez em quando Deus fala assim, que legal, está na hora de mudar. Daí, uma mudança pequena, apareceu um outro tipo.
Tem também chamado geocentrismo moderno, ou seja, que a Terra é o centro do universo. Tem muita gente trabalhando a respeito disso. Tem um outro também que é o criacionismo dia-era. Estão tentando acertar os dias de Gênesis, mostrando que eram períodos, e procurando de alguma maneira tentar encaixar essa sequência de Gênesis com a sequência da evolução. Então, para vocês terem uma ideia, algumas sugestões. Mas lá em Gênesis diz que literalmente o Sol, a Lua, as estrelas foram criados no quarto dia. As pessoas falam assim, não é bem assim. É que havia uma camada de vapor no planeta Terra, daí à medida que o tempo foi passando, milhões e milhões de anos, essa camada foi dissipando, daí a luz do Sol e das estrelas começou a penetrar pela nossa atmosfera. É isso que o texto quer dizer. Mas eles já tinham sido criados antes. É uma ideia de tentar encaixar as duas coisas. E eu creio que um dos que mais tem entrado ultimamente é o criacionismo progressivo,